Vamos lá. Tem um tempinho que eu não consigo falar de outra coisa que não seja Josué, né? César está feliz, né, César? Então vamos lá, vamos hoje entrar... Bom, vamos terminar o capítulo 14 e vamos entrar no 15. Quem olhar o 15 aí, acho que deve estar falando, quero ver o que o pastor vai pregar no capítulo 15 de Josué, que parece mais um documento de real estate, né? Só fala de limite aqui, limite ali, onde que vai. Falou, que palavra que pode sair desse capítulo 15 de Josué. Mas vamos lá, vamos ver o que o Senhor tem para falar com a gente aqui hoje. A gente vem falando bastante de Josué e Caleb, e eu quero terminar hoje, começar a mensagem terminando um pouco do que eu falei da semana retrasada, falando justamente deles dois, né? Porque nós estamos entrando nesse momento onde a conquista praticamente está terminando e eles vão começar a distribuir a terra da promessa, né? E nós já vimos o quanto foi desafiador para Josué e para aqueles que estavam perto dele. Existia a promessa, existia a palavra, mas eles tiveram que fazer a parte dele, não caiu no colo, não foi sem fazer nada. Eles tiveram que confiar, eles tiveram que acreditar. E eu me identifico com Josué toda vez que eu leio esse texto, e o Senhor está o tempo todo falando para ele, não tenha medo, seja forte, seja corajoso, não tenha medo, seja forte, seja corajoso. E eu me identifico justamente aí, porque muitas vezes eu me vejo vivendo situações, e o que eu estou sentindo é isso, é justamente esse medo, é justamente essa insegurança. Mas a gente precisa ser intencional e lembrar da promessa, lembrar da palavra, ter a visão clara, ser fortalecido por ela e caminhar por fé naquilo que o Senhor falou que a gente viveria. Quantas vezes você está aí desafiado? Quantas vezes você está aí, inclusive, intimidado por causa das situações que você está vivendo? Mas hoje o Senhor te fala, assim como Ele falou para Josué, não te deixarei, nem te desampararei, estarei com você por onde quer que você andar. É para isso. É disso que você precisa lembrar. E a gente vai terminar lendo aqui os versos 7 até o 12. Aqui a gente já está chegando no momento da história em que são dois velhinhos. O tempo passou, eles envelheceram. Quando o Senhor prometeu, quando falou através de Moisés a primeira vez para Caleb, ele é um garotão de 40 e poucos anos. É um jovem de 40 e poucos anos. Mas agora ele envelheceu. E a palavra está dizendo assim: eu tinha 40 anos quando Moisés, seu servo, enviou-me desde Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Portanto, você foi, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Antes de continuar aqui, vou te falar, esses garotos de 40 anos estão precisando de óculos. Está ficando cada vez mais difícil ler aqui. Ei, Ricardo, doutor Ricardo. Ai, meu Deus do céu. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. E aí vem, olha só, esse Senhor dizendo: dê-me pois a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins, que eram gigantes, lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Essa parte é fantástica, principalmente sabendo que é um Senhor de idade falando: dá-me pois a região montanhosa, que não era o mais fácil, que não era o que estava desocupado, que não é o que ia ser entregue de mão beijada. Obrigado, Jesus. Meu Deus do céu, tem um Jesus aqui, às vezes no som, às vezes ajudando aqui a gente, fala, pô, tem que explicar que o nome dele é Jesus, senão vão achar que o pastor é religioso. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam. Não era o lugar mais fácil.
Quantas vezes a gente está olhando e tentando ver, de acordo com o nosso entendimento, por onde é mais fácil seguir, por onde eu vou conseguir, por onde eu alcanço, por onde eu consigo, mas não era o que esses homens viviam. Desde que a gente começou a estudar Josué, a gente tem entendido e a gente tem lido e aprendido de que o que vai fazer a diferença nas nossas vidas é a presença de Deus. Isso é precioso, isso tem que ser o primeiro, isso tem que ser o principal, presença de Deus. O que você pode fazer hoje, sendo intencional para buscar isso na tua vida? É aí que você tem que estar. E é interessante porque a gente vê na história grandes heróis falando, e fazendo coisas importantes. E quando eu olho para esses dois, eles precisavam estar em qualquer lista. E eu fui procurar e lembrar de algumas frases importantes e coloquei no meu esboço para a gente falar um pouco. Quem gosta aqui quem aqui é de humanas, hein? Quem gosta de geografia, história? Aqui eu também sou de humanas, sempre gostei. Tem alguém de exatas aqui? Tem vários, tem aqui, nosso exatas aqui, ó. Eu não consigo, de verdade. Números para mim é um problema. Então vamos lá, e eu quero lembrar de algumas frases de grandes homens da história, antes de falar desses dois heróis, chamados Josué e Caleb. Eu vejo a primeira frase que eu busquei e vi aqui, é uma frase de Jesus, não tem como eu começar por outro caminho. Mateus 19, 26. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Glória a Deus. Mateus 11, 28 ainda diz o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Para mim o maior nome da história, frases de Jesus. Mas existem outros homens que também marcaram época, que fizeram grandes coisas, e eu vou começar lendo as frases. Não sei se o Tiago colocou os autores aí, mas eu vou colocar as frases e vamos ver se alguém identifica quem falou isso. Teve um outro homem que diz o seguinte: minha grandeza não resiste em nunca ter caído, mas ela está em sempre levantar-me. Alguém sabe quem falou isso? Napoleão Bonaparte. Outra frase que eu gostei demais, que diz o seguinte: morrem os covardes muito antes de morrerem, os bravos provam a morte uma só vez. Uau, que frase linda, hein? Quem falou isso foi Shakespeare. Existe um outro texto que está em Romanos, se discute a autoria de Romanos, nem todos concordam, mas existem grandes indícios de que foi Paulo, então eu tomei esse suposto para atribuir esse texto a Paulo. Diz o seguinte: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39, que texto lindo, que texto lindo. Vamos lá, vou dar uma dica, esse é político, hein? Se a escravidão não é má, então nada é mal. E ele ainda disse uma outra frase: pode-se enganar alguns durante todo o tempo, pode-se enganar a todos durante algum tempo, mas não se pode enganar a todos durante todo o tempo. Frase de Abraham Lincoln. Existe uma outra que diz o seguinte: seja cortês com todos, mas íntimo de poucos. E mesmo esses poucos, teste-os bem, antes de entregar a eles a sua confiança. George Washington. Olha aqui, quem gosta de arte, agora tem gente que vai se emocionar. A pintura é poesia muda, e a poesia é pintura cega. Olha que frase, hein? Fixe teu rumo a uma estrela, e você poderá atravessar qualquer tormenta. E esse eu tive que pegar uma terceira frase dele ainda, que diz o seguinte: aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Frases de Leonardo da Vinci. Outra que diz: é fazendo, olha aqui, para quem é prático, para as Martas aqui da igreja, hein? Essa frase é incrível: é fazendo que se aprende o que se deve aprender a fazer.
Incrível essa frase de Aristóteles. Tem uma outra frase que diz o seguinte: é mais temível um rebanho de ovelhas conduzido por um leão do que um grupo de leões conduzido por uma ovelha. Esse era conquistador, Alexandre o Grande. E a última, para a gente já voltar para o texto: creio demais na sorte. Percebi que quanto mais trabalho, mais tenho sorte. Thomas Jefferson falou isso. Homens que marcaram a história, grandes homens da história. E nessa lista de verdadeiros heróis, dentro desse contexto que a gente está estudando, com certeza entrariam Josué e Calebe, por tudo que a gente já vem falando nesses últimos meses. Por todas as palavras que a gente vem estudando e por tudo que a gente vem aprendendo aqui no livro de Josué, porque são dois senhores de idade que colaboraram e muito para que o povo de Israel possuísse a terra prometida, para que aquilo que o Senhor falou acontecesse na vida de toda uma nação. E é lindo ver isso acontecer, porque eles podem se levantar e eles estão falando: meu testemunho foi fiel. Quando eu fui enviado como espia, o que eu voltei falando foi na realidade uma notícia que era fiel à realidade. E tinham dificuldades, tinham problemas, mas se o Senhor prometeu, vai acontecer. Aleluia. E esses dois homens, eu vejo eles como heróis, porque uma nação inteira, gerações inteiras foram impactadas, porque dois homens foram fiéis àquilo que o Senhor havia colocado em seu coração. E eu sei que o Senhor tem colocado no coração de pessoas aqui determinadas coisas, visões, sonhos, palavras. E você tem olhado para frente e você tem visto dificuldades, problemas, terras a serem conquistadas, gigantes a serem vencidos. Mas eu quero te perguntar aqui hoje: qual o impacto que a tua vida tem feito em teu entorno? Será que você tem sido consumido pelas tuas preocupações? Será que você tem sido paralisado pelos teus medos? Será que você tem sido afastado da vontade de Deus por causa das tuas inseguranças? Qual é o impacto que a tua vida tem no teu entorno? Você tem contribuído para que a promessa do Senhor se cumpra, não somente na tua vida, mas na vida do teu irmão? Você tem contribuído para que a palavra do Senhor seja verdade naqueles que te conhecem, naqueles que te escutam, naqueles que conversam com você, naqueles que escutam as tuas conversas? Será que você tem contribuído para que a promessa do Senhor se cumpra? Será que você tem andado a milha extra? Será que você tem servido? Será que você tem deixado o teu eu um pouco de lado, para que você possa encontrar o teu propósito verdadeiro, servindo a quem está do teu lado? A gente já está aqui na conquista, todo mundo já recebeu as terras, mas lá no começo da história, quando eles ainda nem cruzaram o Jordão, 2,5 tribos não precisavam ter cruzado, porque ali já era a terra deles. Então sabe qual foi o acordo que eles fizeram? É o seguinte: as mulheres e as crianças ficam, os homens que podem guerrear atravessam, e durante anos eles servem ao outro para que a promessa se cumpra. Serviço. Não é recebi o meu e agora não quero mais nem saber dos demais. Será que o Senhor não te colocou exatamente onde você está, para que você seja bênção na vida de outros, para que o nome do Senhor seja pregado, para que a palavra seja compartilhada e para que pessoas vivam salvação através justamente daquilo que o Senhor te entregou, daquilo que Ele te permitiu viver? Para isso o Senhor nos chamou. E agora eu quero te falar uma coisa: fé é contagiosa. Você sabia disso? Que fé é contagiosa? Então hoje eu quero te animar a contagiar fé. Esses dois homens, olha o que eles fizeram. Eles trouxeram a notícia nesse texto que a gente acabou de ler. Os outros 10 voltaram falando: esquece, não é para a gente. Não dá, a gente não tem a mínima possibilidade. Mas quando a gente vê alguém cheio de fé, parece que essa pessoa inclusive tem uma personalidade magnética, ela atrai os demais para perto dela. Quando encontramos um homem, uma mulher de fé, nós queremos estar perto deles, porque nós sabemos que a gente vai viver algo diferente, que a gente vai viver algo além do que a gente poderia experimentar. Queremos ser abençoados, queremos ser próximos dessas pessoas, ser impactados pelo transbordar dessas pessoas. Mas existe uma outra notícia aqui, pelo que a gente está vendo no texto também: dúvida, medo, desespero, também são contagiosos.
Dependendo daquilo que você vai transmitir, é o que você vai ver no teu entorno. Dependendo daquilo que você vai receber, é aquilo que você vai viver. Nós vimos que o povo de Israel caminhou por 40 anos no deserto, justamente porque dúvida, medo, desespero são contagiosos. Porque isso correu, isso se espalhou, porque pessoas, ao invés de compartilharem fé, compartilhavam medo, compartilhavam questionamentos, compartilhavam dúvidas. Mas Josué e Caleb, esses dois homens, esses dois senhores aqui nesse momento da história, que nós adicionamos a essa nossa lista de heróis, eles estão velhos, mas eles não querem sentar e simplesmente receber a aposentadoria deles. Eles não querem sentar e simplesmente falar, me dá o que é meu e acabou, já fiz o que tinha que fazer e me deixa para lá, me esquece. Eles querem participar do que Deus está fazendo, eles querem reestruturar, eles querem lutar, eles querem organizar, eles querem avançar, ou seja, eles querem tudo aquilo que Deus tem para eles. Tudo, tudo. Será que você tem pensado nisso, ou será que você está sendo consumido simplesmente por tudo aquilo que você quer para você? Você sabia que o Senhor tem planos para a tua vida? Que o Senhor tem propósito na tua vida? Josué aqui, ele está com 100 anos, e ele vai começar a organizar a distribuição das terras. Ele não precisa mais lutar na frente de batalha, ele pode deixar isso para as novas gerações, mas ele pode trabalhar na organização dessa distribuição. Caleb, ele está com 85 anos, e ele quer uma montanha para conquistar. Ele não está pedindo uma planície, ele não está pedindo um descampado, que não tem ninguém vivendo lá. Ele quer uma montanha para conquistar, e essa terra que havia sido prometida 45 anos atrás, e ele foi fiel, e agora chegou a hora de tomar posse dessa terra, tomar posse dessa promessa. E com isso tudo eu quero te dizer o seguinte: hoje é dia não somente de ativarmos, mas de compartilharmos a nossa fé, intencionalmente viver aquilo que o Senhor nos prometeu. E quem sabe, porque você está aí consumido pelas preocupações, você não tem nem mais pensado nisso, você até se esqueceu disso, mas hoje é tempo de lembrar das promessas do Senhor para a tua vida, porque eu tenho certeza que o Senhor já te falou, que o Senhor já te prometeu, coisas que Ele tinha na tua vida, mas que pela correria do dia a dia você acabou deixando de lado. E eu quero te convidar a fazer isso agora. Feche os teus olhos no teu lugar por um minutinho. Lembre-se das promessas do Senhor para você, daquilo que Ele te falou, daquilo que Ele prometeu. Não permita que impossibilidades, que lutas, que dificuldades, que traumas, que memórias ruins te afastem disso que o Senhor te falou. Hoje é dia de ativar a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Quantos homens e mulheres de Deus sendo desacreditados para que as pessoas já não levem em consideração a palavra que eles estão compartilhando. Mas tudo que você pode receber do Senhor vem através do ouvir. E eu quero declarar aqui agora, eu quero te lembrar que a promessa do Senhor segue de pé. Que aquilo que Ele te prometeu vai se cumprir, que Ele não é homem para mentir, Ele não vai falhar naquilo que Ele te falou, aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir. Seja alimentado e fortalecido agora pela promessa de Deus na tua vida. Recebe um toque do Espírito Santo agora na tua vida. Receba força, receba disposição, ânimo, alegria para seguir em frente, para nada te parar. Em nome de Jesus. Aleluia. Como é bom ter promessa, como é bom lembrar da promessa, como é bom viver de acordo com a promessa. E aí a gente entra aqui nessa situação do capítulo 15 de Josué, e eu quero começar te falando o seguinte, que tudo pode mudar quando a gente vive o propósito do Senhor nas nossas vidas, quando a gente está caminhando, compartilhando fé, contagiando fé. Aqui no capítulo 15 a distribuição vai começar, e normalmente a ordem correta se inicia pelo filho mais velho, o primogênito. Mas Judá, que está recebendo a terra, que o primeiro a receber terra, na realidade ele é o quarto filho. Rubem é o primogênito. Depois nós temos outros dois, mas quem está recebendo a primeira partilha é o quarto filho. E em Gênesis, lá no capítulo 49, você vai ver
Quando Jacó está no seu leito de morte, e ele está distribuindo, falando para cada um dos seus filhos, dando o destino profético que a gente já falou aqui hoje, para cada um dos seus filhos. Ele começa falando dos filhos mais velhos, só que foram 3 filhos que não fizeram o que era agradável aos olhos do Senhor. E então eles acabam, de certa forma, recebendo coisas que não eram boas, palavras que não eram boas do pai. Mas então quando vai se falar com Judá, o que se escuta é o seguinte, Gênesis 49, versículos 8 até o 10. Judá, seus irmãos o louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos do seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa, como um leão, e ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. Está falando da vinda do Messias. E a ele as nações obedecerão. Olha as palavras do pai falando de Judá. E é interessante porque aqui em Gênesis é o destino profético. E aqui nós estamos vendo a palavra se cumprindo, aquilo que o pai declarou, a bênção que o pai declarou sobre a vida dele verdadeiramente acontecendo. Os descendentes dele são os primeiros a receberem a terra. Mas é interessante porque quando a gente vai estudando a palavra, nós vemos que durante a história, os romanos vêm e se estabelecem em Judá. O Império Romano vem e toma aquele lugar, e tomam o poder das autoridades daquele lugar. E a gente acabou de ler aqui nessa segunda parte do texto, que o cetro não se apartaria de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até quando? Até que venha aquele a quem ele pertence. Está falando da chegada de Jesus. Judá não vai perder o controle, Judá não vai perder o governo, Judá não vai perder o comando, até que Jesus venha. Só que o que acontece na história é que os romanos vêm e se estabelecem em Judá. Eles tomam o poder. E as autoridades ali daquele lugar, eles se vestem de panos de saco, que a palavra nos fala que era a maneira de expressar a tristeza mais profunda que alguém poderia sentir ali. Saco e cinzas. E eles começam a andar pela cidade lamentando e dizendo que Deus havia quebrado a sua promessa. Pois o cetro havia sido apartado de Judá e o Messias ainda não havia chegado. E é interessante isso estar acontecendo porque exatamente nessa mesma época, algumas milhas dali, numa cidade chamada Nazaré, crescia um menino chamado Jesus, aleluia, que alguns anos depois marcharia até Jerusalém. O Messias sim havia vindo, o leão da tribo de Judá já estava ali, aleluia, mas as coisas não aconteceram do jeito que eles esperavam. Eles não haviam reconhecido, eles ainda não haviam visto a manifestação. E eles estão ali lamentando, se entristecendo, andando com panos de saco e cinza, mostrando uma tristeza profunda, porque as coisas não aconteceram do jeito que eles esperavam. Eu quero te dizer que as promessas de Deus sempre vão se cumprir, ainda que você não perceba totalmente o que está acontecendo. Ainda que você não entenda o que você está vivendo hoje, a promessa do Senhor sempre vai se cumprir. Se você tem promessas do Senhor, e nós já paramos aqui hoje para lembrar dessas promessas, começa a se alegrar, começa a glorificar a Deus, começa a caminhar por fé, como se elas já fossem, porque elas vão se cumprir da maneira do Senhor, no tempo de Deus, no lugar que Ele tem para você. Muita gente está parando, porque as coisas não estão acontecendo de acordo com a tua expectativa, de acordo com o que você pensou, de acordo com o que você planejou, mas eu quero te dizer que a promessa do Senhor sobre a tua vida vai se cumprir, e vai ser muito melhor do que você pensou, vai ser muito melhor do que você imaginou, você vai ser muito mais eficiente, vai viver o propósito de Deus na tua vida num ponto que você nunca imaginou viver, em nome de Jesus. E essas terras que Judá está recebendo aqui na distribuição das terras, é a área que justamente nós conhecemos como Judeia, uma terra linda, o mesmo lugar onde os espias entraram e verificaram que a terra era boa, que aí se produziam coisas incríveis, justamente esse lugar. Só que aí, nesse texto que você está olhando, esse com certeza, tem muita gente começando a ler a Bíblia agora,
aqui na nossa igreja, muita gente que recém chegou. E essa semana, justamente uma dessas pessoas me ligou e falou assim: pastor, estou lendo a Bíblia todo dia e não estou entendendo nada. Falei: continua, vai dar certo. Indicamos uma outra versão, já estava chegando a versão, e ele vai começar a ler numa outra versão. E você, se você ler aí esse texto do capítulo 15 de Josué, pode ser a versão que for, você não vai, o que você vai tirar daí, né? Mas olha o que o texto fala, 15 versículo 7. A fronteira subia então ao vale de Acor, do vale de Acor até Debir, e virava para o norte, na direção de Gilgal, que ficava de fronte da subida de Dumim, ao sul do ribeiro. Passava pelas águas de Ensemes, indo até em Rogel. Olha só. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para começar a concluir essa mensagem falando de uma dessas descrições que foi citada aí. Justamente esse vale de Acor. Sabe qual era o significado? O que significa Acor? Acor significa problemas. E nós vamos nos lembrar de um personagem que a gente já leu aqui nesse nosso estudo, lá no capítulo 7. Se você voltar lá no capítulo 7, você vai lembrar justamente de Acã. Vocês lembram da única derrota que Israel viveu? Na cidade de Ai? Porque uma oferta deveria ter sido entregue, um sacrifício deveria ter sido feito, e uma pessoa não entregou o que precisaria ser entregue. E isso não trouxe bênção para a vida dele, pelo contrário, trouxe maldição, trouxe morte. Como é triste quando uma pessoa ouve, sabe qual é a vontade de Deus, sabe qual é a promessa, sabe qual é a palavra, sabe qual é a visão, mas não anda de acordo com ela. Já falei isso aqui algumas vezes. Existe alguém que pode nos impedir de viver a promessa do Senhor para as nossas vidas. E esse alguém somos nós mesmos. Que nós não sejamos identificados como esse homem. Porque a gente lembra de Acã quando a gente fala desse vale de Acor. E sabe por quê? Porque o nome Acã também significa problema. E esse vale recebe esse nome justamente após Acã. Porque esse homem que significava problema, colocou Israel em problemas e foi enterrado aí nesse lugar. E então, a gente está falando disso para que a gente se anime, sabe por quê? Porque quando a gente olha para a profecia que nós encontramos no livro de Oséias, se referindo a esse mesmo vale de Acor, nós vemos que o Senhor tem poder para transformar qualquer situação. Quando eu estava lendo esse texto, eu falei: poxa, mas ficou essa mancha aí na história da conquista. Ficou essa história mal contada, essa derrota que não deveria ter sido vivida, justamente porque eles não buscaram, porque eles não confiaram, porque eles não se entregaram. Mas daí vem Oséias, capítulo 2, versículo 14 e 15, diz o seguinte: portanto agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. E ela me responderá como nos dias da sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Era um lugar de problemas, remetia à derrota. E agora a promessa do profeta é de que vai se tornar uma porta de esperança. Aleluia. Então a referência que era, aí vem um problemático, aí vem uma situação que eu não gosto de lembrar, aí vem um assunto que eu não gosto nem de falar. Agora vai ser, aí vem o vitorioso, aí vem aquele que a história mudou, aí vem aquele que foi redimido, aí vem aquele que o Senhor transformou a sua história, para que ele nunca mais fosse o mesmo. Quantos de nós vivemos situações assim? Quantos de nós temos vales como esse nas nossas vidas? Vales que nos causam tristeza, lembranças que nos desanimam e que inclusive nos limitam a viver aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Mas eu quero te dizer, assim como essa profecia diz, que esse lugar, que esse vale vai se transformar numa porta de esperança, onde você vai viver um novo tempo, onde você vai viver uma nova realidade, onde você vai viver aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Eu quero concluir dizendo que é o seguinte, que a profecia é o que Deus vai transformar a história no futuro, que Deus vai mudar aquilo que foi vivido, que o futuro reserva aquilo que Deus realmente tem para você. Ele vai transformar a história de problema para triunfo, de derrota para vitória, de vencido para vencedor.
Quantas vezes a gente passa por situações, experimentamos experiências que nos causam dor, que nos causam sofrimento. Quantos testemunhos a gente tem aqui nesse lugar, em que nesse lugar de dor, de sofrimento e de tristeza, o Senhor estava nos preparando, porque a gente mantém os olhos firmes nele. Por isso eu quero te dizer, se firme na promessa de Deus. Se firme naquilo que Ele te falou, se firme no que a palavra dEle te diz, porque Deus está dizendo, eu vou mudar isso, eu vou mudar a história, eu vou mudar a realidade. As tuas falhas do passado não vão transformar, não vão representar quem você é, elas vão se transformar em bênção, elas vão se transformar em esperança, elas vão se transformar em propósito para aquilo que o Senhor tem na tua vida hoje. Se levanta, acredita, vive isso. Chega de ficar olhando só para trás, chega de ficar lembrando só do que não deu certo, chega de ficar inclusive se comparando, achando que o outro tem melhores condições ou melhor realidade que você. O que o Senhor tem para a tua vida é único, é especial, é só para você, e Ele está trabalhando em você para que isso seja vivido na plenitude. Quantos de nós esquecendo disso? Quantos de nós sendo consumidos pela preocupação, pela realidade, pelos desafios que a gente tem diante de nós? Ainda ontem, no treinamento, eu estava compartilhando isso. Os momentos mais difíceis da minha vida foram os que produziram os melhores frutos. Os melhores. Por isso hoje eu quero te dizer, deixa de se fechar. Deixa de achar que não deu certo, deixa de entregar os pontos, deixa de jogar a toalha e se levanta para viver a promessa do Senhor na tua vida, na tua casa, na tua família. A tua história vai mudar e aquilo que era considerado um problema vai trazer esperança para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.